Olá pessoal, eu sou Andréia de Barros do canal Desenrola Direito e hoje nós estamos no vídeo 3 da série Abertura de Inventário. Lembrando que no vídeo 1 nós falamos um pouco sobre o conceito e as espécies do inventário e do arrolamento de bens. No vídeo 2 nós falamos sobre a estrutura da petição inicial, mencionamos sobre as primeiras declarações e o esboço de partilha. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a distribuição dessa petição inicial de acordo com as regras do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lembrando que cada tribunal tem o seu meio de peticionamento eletrônico, porém, via de regra, todos são bem parecidos e intuitivos. Se você gosta desse conteúdo, já dá um like, segue o nosso canal e ativa o sininho, inclusive, para assistir os próximos vídeos dessa série. No vídeo de hoje, eu vou deixar na descrição o link do vídeo 1 e 2 para vocês que desejam assistir. Vamos lá, então, fazer a distribuição dessa petição inicial? Vem comigo! Antes da gente começar a distribuição dessa petição inicial, eu gostaria de mostrar como que eu organizo a minha pasta dentro do meu escritório antes de fazer essa distribuição, tá? Vamos lá? Ó, essa aqui é a tela do meu computador, né? Eu sempre costumo salvar dentro da área civil o nome do meu cliente e dentro da pasta do meu cliente eu coloco como processo digital. Todas as petições que eu tenho que protocolar tem que estar em PDF, então eu vou fazendo uma ordem de todas as petições dentro dessa pasta aqui, processo digital. Então, esse processo que nós vamos distribuir agora, como que eu coloco? Eu vou numerando elas. Começo com a minha petição inicial de abertura de arrolamento, né? De acordo com a estrutura que nós vimos no vídeo 2. Depois eu vou numerando aqui, ó. Aqui os documentos 2, 3, 4, 5 e 6 são os documentos pessoais. De quem são esses documentos pessoais? Para não colocar tudo num documento pessoal de todo mundo de uma vez só, eu vou colocando, por exemplo, de cada requerente, no caso aqui são 3 herdeiros e um de cujos, né? Então aqui, ó, 3 herdeiros e do de cujos, perdão, 3 herdeiros e do viúvo, tá? Que são os requerentes. E por último, que é os 6 aqui, são os documentos do de cujos. RG, CPF, a certidão de óbito do de cujos. Depois eu vou colocando os documentos, vou numerando 7 documentos. Geralmente eu coloco, logo depois dos documentos do de cujo, eu já coloco a certidão negativa da Receita Federal, né? E já coloco também a certidão negativa de testamento do de cujos, que fica logo em seguida aqui dos documentos dos de cujos. Terminou os documentos pessoais, coloco as procurações dos requerentes, tá? Coloco uma por uma, fica mais fácil do próprio escrevente visualizar depois e não fazer nenhum pedido de emenda da inicial pedindo para juntar o documento, né? Um documento que já esteja juntado. Terminei a juntada da procuração, vou para o pedido da justiça gratuita, então eu junto também de cada requerente aqui o pedido da gratuidade, né? Junto aqui os olerites ou carteira de trabalho, declaração de isento de imposto de renda. E por último, eu coloco os documentos dos bens que vão ser partilhados. Aqui nesse caso concreto que eu vou distribuir essa petição, são 3 herdeiros, um viúvo, e o único bem que vai ser partilhado é um terreno. Então aqui nesse link 15, 16 e 17, né, que eu coloco como documento, aqui eu sei que é o contrato, a certidão negativa municipal do IPTU, né, e a certidão de valor venal, tá? Se tivesse mais imóveis a serem partilhados, eu ia dar continuidade aqui nessa lista. Mas eu gosto de deixar organizado desta maneira, conforme vai andando o processo e eu tenho que fazer outras petições, eu continuo essa enumeração, fica como se fosse realmente um processo digital interno. Tá bom? Vamos então lá para a petição, para a distribuição da petição. Conforme eu mencionei, eu vou fazer essa distribuição de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente entra no site do respectivo tribunal. No caso aqui é o tjsp.jus.br. Venho aqui em processos e venho na processos online, peticionamento eletrônico. Clico em peticionamento eletrônico novamente. Tem essas opções, peticionamento eletrônico de primeiro grau, peticionamento eletrônico de segundo grau ou do colégio recursal. Aqui no meu caso seria o peticionamento eletrônico de primeiro grau. Aqui no segundo grau é caso a gente
é uma petição inicial de segundo grau, por exemplo, um agravo de instrumento, tá? Então aqui como não, eu vou distribuir para uma comarca, né, de primeiro grau. Vamos clicar aqui. Temos as opções petição inicial, petição intermediária, consulta da petição de primeiro grau, né, complemento de cadastro, quando há necessidade, o próprio juiz solicita, e peticionamento intermediário, primeiro grau para requisitórios. Aqui no nosso caso é uma petição inicial de primeiro grau, porque eu vou distribuir uma petição inicial. Vou fazer o cadastro, né, o advogado tem que estar cadastrado. Pronto, aqui a tela do peticionamento eletrônico. Selecionar arquivo. O primeiro arquivo que eu vou selecionar é a minha petição, que eu vou vincular a esse meu processo, é a minha petição inicial. Vamos lá então, petição inicial. Clicou. Aqui, ó, carregou já a minha petição inicial, certo? Eu gosto já de, antes até de começar a fazer o cadastro ali, já adicionar todos os documentos, deixar organizado isso. Adicionar outros arquivos, que daí são os documentos pessoais, os documentos de cujos, requerentes, do imóvel, enfim. Selecionei todos os arquivos e já coloco aqui em abrir. Ó, se eu baixar aqui a barra, tá vendo que está carregando o sistema. Então, a primeira petição aqui é a inicial e aqui nos arquivos embaixo são os documentos que eu vou juntar com essa petição inicial. É comum, quase em todos, inclusive tribunais, junto com o documento que foi juntado, né, foi anexado, do lado tem que fazer como se fosse nomear esse documento, nomear que tipo de documento é. Por exemplo, no primeiro aqui eu vou colocar documentos pessoais. Documentos pessoais. O segundo também, documentos pessoais. Opa, pulou, vamos trazer aqui para cima. Terceiro, documentos pessoais. Vamos lá. Tipificar cada documento. Quando tá escrito só documento, eu vou colocar tipo documento 1, documento 2. Na procuração eu sei que já tem essa nomenclatura, então procuração. 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 Documentos relacionados à justiça gratuita. Justiça gratuita. Perfeito. Então, aqui eu baixei a minha petição inicial e logo em seguida anexei todos os documentos que eu quero que vá junto com a minha petição inicial. Eu já vou fazer até um parênteses aqui, eu já fiz um vídeo sobre os documentos pertinentes ao inventário, que são muito importantes já relacionar junto, anexar com a petição inicial, que isso faz com que o processo seja mais célere. Agora nós vamos para o cadastro. Dados do processo. Aqui nós vamos fazer o cadastro do processo. Dados do processo. Informar. Vamos lá. Aqui você vai colocar o foro competente. Competência, família e sucessões. Arrolamento, no meu caso aqui, é um arrolamento... Eu não coloquei que tipo de arrolamento que é, mas é um arrolamento comum. Inventário e partilha. Poderia colocar invertido também. Na classe, colocar como inventário e partilha. E no assunto principal, arrolamento comum. Aqui é um outro assunto, quando há outros assuntos a serem discutidos, é o opcional. Não tem o pedido de liminar, embora já vai ser segredo de justiça pela própria natureza do processo.
o valor da causa, vou pegar aqui no final da minha petição. É bom porque a gente já vai preenchendo com a petição do lado, já tem todos os dados. Pronto, aqui então, coloquei o foro, a competência, né? É um arrolamento comum, o assunto principal é inventário, não tem pedido de liminar, não tem segredo de justiça, já é um segredo de justiça pela própria natureza, então não precisa colocar, e o valor da causa. É por sorteio, não dependência de nenhum outro processo, e eu pedi a gratuidade judiciária para os requerentes. Então aqui eu vou colocar a pedido de justiça gratuita, tá? Ou coloco não há recolhimento, dispensa legal, se eu vou colocar uma petição que não interfere, não há necessidade de recolhimento, eu coloco dispensa, não há recolhimento. Né? Ou dispensa legal, significa que a pessoa tem a justiça gratuita, tá? Ou se a pessoa recolheu as custas processuais, ela vai clicar aqui em guia das custas iniciais e vai clicar em documento. O próprio sistema você vai conseguir puxar da sua pasta o documento, né? A guia da taxa judiciária e vai constar se está paga ou não, tá? Mas aqui no nosso caso eu vou pedir a justiça gratuita. Pronto. Essa primeira etapa do cadastro aqui eu já fiz. Agora nós vamos cadastrar quem são as partes, né? Os requerentes que estão aí entrando com esse arrolamento. Vamos lá. Adicionar parte. Polo ativo. Esse aqui é só um requerente. Eu pedi ele como inventariante, então vou colocar inventariante. O primeiro meu eu vou nomear, que é o viúvo, vou colocar como inventariantes. E vou fazer o cadastro dele. Pronto, primeiro cadastrado. Vamos cadastrar mais. Agora sim, o herdeiro. Primeiro é o inventariante, porque ele é o viúvo. Prontinho, então fizemos o cadastramento do polo ativo, que é o inventariante, no caso aqui o viúvo, e os 3 herdeiros, tá? Vamos então agora fazer o cadastro do polo passivo. O que é o polo passivo no inventário? É o decujus, são os dados do decujus, tá? Então adicionar é o inventariado, que é o decujus. Pronto, aqui também já cadastramos então no polo passivo a decujus, né? No caso aqui uma falecida. Então, coloquei a petição inicial, adicionei os outros documentos que nada mais são os anexos da minha petição inicial, os documentos pessoais do requerente aqui, do decujo, certidão negativa da Receita, certidão negativa de testamento, juntei as procurações, os documentos para pleitear o pedido da justiça gratuita, os documentos do bem que está sendo partilhado. Aqui do lado, então, fiz o cadastro do processo, ou seja, o foro, competência, valor da causa, né? Fiz o cadastro do polo ativo, que no caso é o viúvo e os 3 herdeiros, e do polo passivo, que é decujus, tá bom? Decujus. Vamos lá. Vou aqui pedir então só para o certificado. Já coloquei meu certificado digital aqui. Então já numerei aqui também os dados. Perfeito, agora é só protocolar. Eu posso salvar para continuar depois, mas eu costumo já fazer isso aqui e já protocolar o processo, né? Confirma o envio da petição? Sim. Aí o sistema vai verificar todos os documentos que foram juntados e vai pedir a senha do meu tokenzinho. Pronto, já foi protocolada a minha petição inicial de abertura de um arrolamento, tá? Protocolo com sucesso. O protocolo, esse número aqui já é o número do meu processo, né? Foi cadastrado em 15/12/2024, tá? Foi na data de hoje. Já consta que foi mandado um protocolo para o meu e-mail também, inclusive aqui todos os documentos que foram anexados. Aqui o cadastro que eu mesmo fiz. E é isso, essa petição ela já foi distribuída e já gerou o número do processo. Com o número do processo agora, eu poderia sim, primeiro ir à conclusão do processo, o juiz nomear o inventariante, ele prestar o termo de compromisso para depois, né, eu dar continuidade à declaração do ITCMD, a juntada dos demais documentos que tiver.
Mas, se você quer que o seu processo seja mais célere, já com o número do processo, você já pode, inclusive nos arrolamentos sumário, onde as partes são capazes, está todo mundo de acordo com o esboço de partilha, já ir para fazer a declaração do ITCMD. Faz a declaração, se tiver que pagar, já efetua o pagamento do imposto. Se tiver a gratuidade, já é emitida a certidão de homologação dessa declaração, para depois irmos para a última etapa aqui do nosso vídeo, que é a juntada dessa declaração do ITCMD e uma petiçãozinha aí com os macetezinhos para acelerar esse processo, tá bom? Mas hoje o objetivo era fazer essa distribuição. Eu espero que tenha ajudado todos vocês. Um forte abraço e sucesso!